Mateus, capítulo 13, versículo 1. Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vou orar. Senhor Deus, neste momento, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de trazer a sua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir, nos ensinar, nos exortar, nos edificar no nosso espírito, que nós possamos aprender mais de Ti nessa noite, mais do Teu reino, mais da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, Jesus, ele saiu de uma grande multidão, e ele estava perto da praia. Ele se assentou e ele começou a ensinar as pessoas, só que ele falava por meio de parábolas, de coisas cotidianas que eles poderiam se identificar. E aí ele contou várias parábolas, e nós vamos falar hoje de uma, que é essa do semeador. E cada parábola falava sobre o reino de Deus. Ele queria trazer algo novo para aquele povo. Toda vez que ele falava em parábolas, ele estava explicando sobre o reino dos céus. Como funciona o reino de Deus? Como que é o meu reino? E aí ele ensinando, através de parábola, coisas do cotidiano deles. E aí ele começa a falar sobre um semeador, né? Que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte dessa semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E ele continua: saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocou. Mas outra caiu em terra boa e deu frutos, a 100, a 60 e a 30. Nessa parábola aqui, ele estava falando como é o coração das pessoas. Porque a palavra, ele vai aqui embaixo explicando como é o nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. E aí nós vamos identificar nessa noite como é o nosso coração em relação à palavra de Deus, em relação a Jesus Cristo, em relação ao reino dos céus. Amém? E no verso 10 continua dizendo assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas?
parábolas? E Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Hoje nós é que somos os discípulos de Jesus. Nós é que somos os seguidores dele. E hoje é nos dado conhecer os mistérios de Jesus, os mistérios do reino de Deus. Mas há aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Muitas pessoas dessa época tiveram a oportunidade de verem Jesus frente a frente. A palavra de Deus diz que havia uma multidão ouvindo esse aprendizado dele, mas muitos foram embora. Quantas pessoas têm ouvido palavras de vida eterna e têm dado as costas? E aí ele diz que para os discípulos, ele explica no verso 16, ele diz assim: bem-aventurado, porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Aquele que recebe a palavra de Deus e entende, aquele que ouve e guarda no coração e busca praticar, se esforça para fazer o que é certo, esse é bem-aventurado, esse é feliz. O mundo busca felicidade, todo mundo quer ser feliz. Quantas pessoas mais ou menos eu quero é ser feliz. Deus está dizendo nessa noite: se você o ouvir e o buscar e o obedecer, e o aceitar as suas palavras e praticá-las, você será muito feliz. E ele explica essa parábola para os seus discípulos, e ele nos explica nessa noite essa parábola. A todos que ouvem, no 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado. Sabe a primeira semente que caiu no solo, que caiu à beira do caminho e rapidamente as aves vieram e comeram? Ele explica que é aquele que o maligno vem e arrebata do seu coração. Sabe quando você ouve, você vai a um culto e você não entende nada, você não compreende nada da palavra de Deus? É isso que acontece. Foi lançada a palavra de Deus, mas imediatamente o inimigo arranca da sua vida. Sabe quando você sai de um culto maravilhoso e você vai para casa e liga a televisão numa besteira, numa bobagem, vendo coisa que não agrada a Deus, ou sai do culto, entra no carro e começa uma brigaiada com quem veio com você? Foi isso que aconteceu. O reino foi lançado na sua vida, mas imediatamente você permitiu que o inimigo arrancasse de você. Ontem eu estava ouvindo uma live do pastor Juscelio, do Mevan, e eu achei muito interessante uma coisa que ele colocou. Ele disse assim: nós não controlamos os pensamentos, nós não podemos controlar o pensamento que vem na nossa mente, mas nós controlamos o que nós vamos deixar. Pode vir um monte de coisa na nossa cabeça, mas você pode controlar, sua mente é a sua casa. Você pode controlar o
que vai ficar na sua casa. O inimigo só rouba a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, se você deixar. Ele não tem autorização nenhuma para fazer nada nas nossas vidas. Nós é que abrimos a porta para que ele arranque. Mas nessa noite, essa porta vai ser fechada na sua vida, amém? Essa porta, se houver alguma brecha em nossas vidas, para o inimigo atuar, em nome de Jesus, elas estão fechadas espiritualmente. E aí ele continua no 17: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitas pessoas, muitos profetas do Antigo Testamento, eles queriam conhecer, eles queriam provar dessa presença de Deus que nós temos a oportunidade de termos, não importa o lugar que você está. Você pode estar em qualquer lugar, ambiente, você pode receber a presença de Deus se você o buscar. Muitos quiseram provar disso e não tinham essa oportunidade. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que mora em nós, que vive dentro de nós, aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. A qualquer momento nós temos acesso a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Que você e eu possamos valorizar essa grande oportunidade nas nossas vidas. E aí a segunda semente que caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. A todos os que ouvem a palavra do reino, não compreendem, vem o maligno. Essa é a primeira. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Meu Deus, como eu conheço corações assim. Como eu conheço. Ouve uma palavra e se alegra e se empolga e vem na frente e chora e se derrama, e acontece algo horas depois ou alguns dias depois, a pessoa esquece todas as promessas que Deus fez a ela, toda a semente lançada sobre a vida, sobre a família, sobre a história. Por quê? Porque não tem raiz, não tem profundidade com Deus. Além de nós ouvirmos, é tão importante nós irmos ao culto, nós estarmos reunidos. Se isso não, muitas pessoas falam, não preciso de igreja, eu tenho Deus no meu coração. Olha, se não fosse preciso, Deus não ia ensinar de Gênesis a Apocalipse, na Bíblia inteira, como ser igreja. Desde o Antigo Testamento, Ele ensina como ser igreja. Ele quer que nós estejamos juntos. Muitas palavras são lançadas, movimentação no mundo espiritual é quando tem o mover de Deus, os irmãos reunidos. Mas nós precisamos ter raiz em Deus, intimidade pessoal. Nós manifestamos no culto, na igreja, na nossa vida, o que nós vivemos no particular. Esse coração aqui, cheio de alegria, e no outro dia se esquece de todas as promessas de Deus, mostra um coração, não é,
a pastora Fernanda que está falando, é a palavra de Deus. Um coração que não tem raízes, fundamentos, aonde você vai construir essas raízes, esses fundamentos, num lugar separado de meditação, um tempo separado diariamente, você se alimentando da palavra de Deus. Olha, nesse tempo de quarentena, Deus tem me mostrado tantas coisas, que eu até falei ontem para o pastor, meu Deus, eu acho que eu estava cega, porque Deus tem me revelado tantas coisas, tem desvendado tantos segredos, tantas chaves para a minha vida espiritual, para o meu casamento, para o meu ministério, para o meu trabalho. Deus tem desvendado tantas coisas neste tempo, e assim é na sua vida. Ele tem segredos do seu reino para ele. Essa raiz, uma árvore com raiz bem firmada, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir chuva. Ela sabe aonde ela está firmada. Ela sabe, meu Deus, como Deus esses dias tem falado comigo isso. Eu que cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu que cuido. Amém? Fone, como é o seu coração? É um solo rochoso? Que não lê? Quantas pessoas falam para mim, eu leio, eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Você que não entende nada, pega um capítulo, põe no Google, explicação da parábola do semeador. Você vai achar no mínimo 157 explicações, estudos, teólogos, entende? O seu coração é um solo sem raízes, sem raiz, que você até se alegra quando alguém fala alguma coisa, mas depois você volta para aquela tristeza. Ele está explicando como é o reino dele. Quem a sua alma está sendo? Quem você está se alimentando? A sua carne ou o seu espírito? Só aquele que é nascido de novo tem atitudes de novo nascimento. E aí ele continua. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse também é bem comum. A pessoa até se alegra, mas não consegue se comprometer com o reino de Deus. Nossa, é isso que eu quero para a minha vida, eu descobri. Mas andar com Deus, andar dentro do reino de Deus, é andar com uma vida de compromisso. E olha como Deus conhece. Imagina, Jesus não vai conhecer os corações, ele sabe. Ele falou exatamente como são os corações. As pessoas até gostam, mas vão trabalhar. Não, agora eu vou cuidar de conquistar a minha vida. Eu vou trabalhar horas e horas, e quando eu chegar em casa, eu tenho o direito de tomar um banho, jantar e descansar. Imagina, ir para a célula, ir para o culto, ir na casa de um irmão evangelizar. De jeito nenhum, estou cansado. Ou a pessoa muito comum, teve um filho. O primeiro mês, claro, é muito normal. A criança tem restrições até uns 3 meses. Mas aquele filho tem 5 anos, 10 anos, e não consegue mais se comprometer com a obra dele, com o reino dele. É muito difícil. Nós chegamos aqui de domingo às 4 horas da tarde. Imagina, domingo é o único dia que eu não trabalho. Imagina.
Não, eu vou dormir até 2 horas da tarde, vou almoçar às 5 e se der, eu vou 6 horas. Jesus conhecia o seu coração. Está se identificando? Ele está dizendo aqui que não é o coração que ele deseja. Um sinal que você encontrou o reino de Deus é um sinal. É você, em outra parábola, um pouquinho mais à frente, quando eu li isso, eu achei maravilhoso. Que a parábola, ele conta várias parábolas e depois ele conta de um tesouro perdido. Ele diz nessa parábola do tesouro perdido que um homem foi num campo e ele chegou naquele campo e ele encontrou lá naquele campo um tesouro. Sabe o que esse homem fez? Ele vendeu tudo que ele tinha, tudo. Ele se desfez de tudo que ele tinha para comprar aquele campo, para ter aquele tesouro. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Quando nós o encontramos, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, todas essas coisas deixam de estar no primeiro lugar da sua vida. Isso não significa que você não vai mais trabalhar, isso não significa que você não vai mais estar com a sua família, mas significa que Deus vai estar em primeiro lugar na sua vida. Amém? É isso que ele está ensinando. E as riquezas, e ele termina falando assim: sufoca a palavra de Deus, sufoca o efeito, sufoca o que eu vim trazer para a sua vida, sufoca e a torna infrutífera. Um dos sinais de um homem, de uma mulher de Deus, que teve um encontro, que nasceu de novo, é que ele dá frutos. Ela dá fruto. Esse trecho também quer dizer, eu lembrei de uma história, talvez vocês já conheçam. Havia uma pessoa em cima do muro, essa história é antiga, em cima do muro. E de um lado tinha os anjos e do outro lado os demônios. E essa pessoa estava andando em cima do muro e os anjos ficavam: vem para cá, vem para esse lado, vem para esse lado. E ele olhava para o lado dos demônios e os demônios quietinhos. E ele olhava para o lado dos anjos: vem para cá, vem para esse lado, vem conosco. Aí ele perguntou para os demônios: mas olha, os anjos estão pedindo muito para que eu venha, para que eu vá para aquele lado. Por que vocês estão quietos? E ele diz: porque em cima do muro você já está do nosso lado. Quando nós não decidimos, andamos um pé aqui, domingo eu vou na igreja, segunda-feira eu faço o que é errado, terça eu faço o que eu quero. Não tem problema, não tem problema. Deus é amor. Olha que o Senhor está falando uma palavra sobre o coração, sobre o reino dele. Que a gente possa não ser aqueles que veem, mas não enxergam. Aqueles que ouvem, mas não escutam e não entendem, nem compreendem. Que tenha raiz, profundidade, compreensão. E ele termina a parábola dizendo assim: outra, enfim, o Senhor quis dizer: eu vou encontrar alguns corações assim, eu vou encontrar. Caiu em boa terra. O seu coração é boa terra. Se o seu coração ainda não é, eu profetizo que será, em nome de Jesus, que será, no nome de Jesus, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Uma característica é que nós damos fruto. A característica de um coração que ama a Deus, que teve um encontro com Jesus, e Deus é tão perfeito que ele diz assim: olha, os
fruto. Um vai dar 100 frutos, outro vai dar 60, outro vai dar 30. Ele é justo porque Ele sabe a medida de cada um. Às vezes você acha que o que faz muitas coisas é melhor. Não. Ele sabe a nossa medida. Por isso que Ele falou: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Eu peguei na minha Bíblia que diz assim: as parábolas eram usadas por meio de metáforas que só podia ser compreendida pelos que buscassem o seu significado, separando dessa forma os ouvintes genuinamente interessados dos indiferentes. Deus só revela os seus segredos. Eu não revelo os meus segredos para qualquer pessoa. Eu só revelo os meus segredos para quem eu confio. Assim é o Senhor. Ele só vai revelar os segredos dele para aquele e aquela que o buscam de todo o coração, que estão realmente interessados a viver nessa terra o reino de Deus. E para concluir, nós vamos abrir em João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Que diz assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Só dele pode sair frutos genuínos. Só dele. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus está dizendo que se você não der fruto da videira verdadeira que é Ele vai cortar você da videira. Mas aquele que der, Ele vai limpar. O que é? Ele vai tratar, Ele vai podar, Ele vai ensinar, Ele vai exortar, Ele vai edificar, para que você dê mais fruto ainda. Por isso que lá em Mateus 13, quando nós lemos, Ele fala assim: aquele que não tem, aquele que tem pouco, ainda lhe será tirado, e aquele que tem, que tem muito, ainda será mais acrescentado. Andar com Deus é assim, Ele só vai acrescentar em nossas vidas. No verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, olha a promessa, risca na sua Bíblia, essa promessa é para mim e para você. Se você permanecer em Jesus, verso 7, e as minhas palavras, e você obedecer a palavra de Deus, pedireis o que quiseres, e vos será feito.
O que você pedir, o que você quiser, Ele fará. Se Ele estiver em você e você nele. Amém? Glória a Deus, que você possa, depois dessa live, sentar num lugar separado e ler novamente essas passagens e deixar o Espírito Santo fluir na sua vida, e você com Ele, na sua intimidade, não precisa expor ninguém. Encontre aonde está o seu coração. Qual o coração que Jesus foi falando? Qual é o seu? Quais são as suas prioridades? Como você reage diante de uma palavra, diante das promessas de Deus? Ou você é aquele ou aquela que o seu humor reage conforme as circunstâncias, conforme alguém fala algo para você, e aí alguém te aborrece? O seu humor, o seu dia depende das circunstâncias, notícias, ou é baseado nas promessas que Deus faz? Separe um tempo, abra seu coração para Ele. E se seu coração não é o último coração do solo fértil, clame ao Espírito Santo. Clame, Ele está aguardando ansiosamente para que você peça ajuda dEle. Foi para isso que Ele veio, o ajudador. Ele está ansioso. Ele vai me pedir hoje. Ele vai me chamar hoje. Ela vai falar comigo nessa noite. Amém? Feche os seus olhos aonde você está, que eu vou orar pela sua vida. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, mais uma vez por essa palavra. Eu agradeço, Senhor, essa oportunidade de compartilhar, Senhor, do teu reino, da tua verdade, da tua eternidade. Eu peço que o Senhor nessa noite toque, Senhor, em cada homem, em cada mulher, em cada jovem, Senhor, em cada criança que ouviu esta palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer da tua verdade, do teu juízo e da tua justiça, Senhor. Nos dê um coração, Jesus, nos dê um coração segundo o teu coração, assim como diz lá na sua palavra. Vem, oleiro, ó Jesus, vem, oleiro dos céus, vem moldar a nossa vida, vem moldar o nosso caráter, vem moldar a nossa personalidade. Senhor, as circunstâncias, pessoas podem ter formado a nossa personalidade, mas o Senhor, o oleiro dos céus, tem todo direito. Senhor, nós entregamos, Senhor, refaça o vaso, reconstrua o vaso. Deixa o Senhor reconstruir o vaso da sua vida, deixa Ele reconstruir os seus valores, deixa Ele reconstruir a sua personalidade, deixa Ele te ensinar a falar palavras de vida eterna, deixa Ele tirar as vendas dos seus olhos, a olhar não para o agora, não para as circunstâncias, mas olhar e acreditar e ter fé nas promessas eternas, nas promessas de Deus. Que Ele possa te ensinar a cruz. Deixa Jesus entrar na sua vida de verdade. Deixa Ele te explicar o que foi a cruz, o que Ele veio fazer nessa terra e te ensinar. Abre o seu coração nessa noite. Declare para Ele: Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, nessa noite, fala o seu nome. Eu, Fernanda, abro o meu coração. Abro o meu coração, Jesus,
Senhor tirar coisas, Senhor, que não veio de Ti. Para o Senhor moldar e formar e reconstruir novamente do Seu jeito, da Sua forma. Para que o meu coração fique pronto. Para que seja um solo